Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até chorar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Pode chegar, pode sorrir, pode falar, pode até chorar. Bem-vindo aqui, nesse lugar. A boa nova vem prosear. Já que não dá pra te abraçar, dá pra sentir, só de ouvir e olhar. Nunca é demais esperançar. Vem com a gente, vamos prosear. Prosa espírita, uma prosa boa e fraternal. Prosa espírita, toda quinta-feira virtual. Prosa espírita, uma prosa muito especial. Prosa espírita, celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Celebrando a vida imortal. Prosa espírita. Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso Prosa Espírita. Hoje é a edição de número 147. Toda quinta-feira nós estamos aqui pelos canais da Rede Amigo Espírita, do CEP e também do Coromandel Espírita. Aliás, estamos ainda na Web Rádio Fraternidade. É sempre uma alegria e uma oportunidade rica estarmos juntos aqui, pelo menos uma vez por semana. Boa noite, Rita. Um abraço para você. Para o seu pai, o senhor Bartolomeu, que hoje faz 80 anos. Que bênção, Rita. Transmita a ele o nosso abraço e os nossos votos de muita saúde, muita paz. A Lia Valente, de São Paulo, Sebastião, a Gleice, de Rio de Janeiro, Suzana Galdino, um abraço para você, Patrícia Oliveira, meu amigo Jorge Dutra, um abraço para você, para Isa Azevedo, Ilma Lúcia, Marta Silva, Maria de Fátima Costa, Luciene Silva, um abraço, Rosemary, minha querida, um abraço para você, para sua família querida, Eliane Ramos da Penha, Maria de Fátima Carvalho, vamos prosear, isso mesmo. Fernanda Linhares, lá de Floripa, um abraço, querida. Ana Lúcia, Daniela Franco, fazendo referência a Cacá, realmente a Cacá é maravilhosa. Aliás, ela deu um presente inesquecível para o Prosa, que foi a dedicação dessa música. Cida Gonçalves, Milton, Daniela, Aida Maria, enfim, tantos amigos que fazem parte dessa família Prosa Espírita. Vamos ler aqui apenas um parágrafo. Nós estamos falando sobre a indulgência no capítulo 13, aliás, a beneficência, me desculpe.
Hoje é o item 12, uma mensagem de São Vicente de Paulo. Só um parágrafo. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus, que tendes em vossas mãos. Toda a felicidade eterna está encerrada nesta máxima. Amai-vos uns aos outros. A alma não pode se elevar nas regiões espirituais senão pelo devotamento ao próximo. Ela não encontra felicidade e consolação senão nos impulsos da caridade. Sede bons, sustentai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo. Esse dever cumprido deve vos abrigar o caminho da felicidade eterna. De resto, quem dentre vós não sentiu o coração pulsar, sua alegria interior se dilatar à narração de um belo devotamento, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se não procurasseis senão a volúpia que proporciona uma boa ação, permanecereis sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. Não há senão boa vontade, aliás, não há senão as boas vontades que são raras. Vede a multidão de homens de bem, dos quais vossa história vos recorda a piedosa lembrança. Então, que nós possamos refletir aí sobre a recomendação do São Vicente. Eles estão perguntando cadê o resto da turma? E meu amigo Jorge está fazendo aqui menção ao Quincas e ao Wellington. Hoje eles estão participando de uma atividade presencial lá em Monte Carmelo, com o Wagner Moura, do Fraternidade Sem Fronteiras. Ele está fazendo um roteiro por algumas cidades do interior de Minas. E aí, como eles iriam recebê-lo lá em Monte Carmelo, em função disso, eles não estão presentes aqui no nosso Prosa Espírita. Boa noite para Marislene, para Josilda, lá de Paulista, Pernambuco. Gente do Brasil todo. Pois bem, hoje quem volta ao Prosa Espírita é o nosso amigo querido, diretamente de Severínia, André Sobreiro. Meu querido, seja bem-vindo, viu? Obrigado por ter aceito o nosso convite. É sempre uma oportunidade rica e valiosa contar com a sua companhia. Bem-vindo, Sobreiro. Obrigado, querido. Boa noite. Boa noite a todos. Deus permita aí uma noite agradável e proveitosa para todos nós. Vocês perceberam que o Daniel virou a cabeça de ponta para baixo, né? Primeiro ele era careca e tinha barba. Agora ele inverteu. Já que nasceu o cabelo na cabeça, tirou a barba, né? Então ele inverteu a cabeça. Assim. Mas, brincadeiras à parte, obrigado pelo convite. Vamos, como foi dito no chat, vamos prosear. Vamos prosear. Aliás, como estamos apenas eu e o Sobreiro aqui hoje, vamos aproveitar, e aqueles que estão no chat, aqueles que já estão nos acompanhando, fiquem à vontade para fazer as suas perguntas, as suas observações. Vamos aproveitar aqui a presença do Sobreiro e explorar a boa vontade dele. Sobreiro, nós lemos aqui agora há pouco essa mensagem do São Vicente e ele faz acho interessante a referência que ele faz no final do parágrafo sobre o bem que existe e que nós não enxergamos. Realmente a sensação que existe, tomando por base o pessimismo da população, daqueles que nós convivemos de perto, é que só existe mal na Terra. Né? É claro que Kardec fala lá que o mal ainda predomina, mas o próprio Kardec vai dizer, através dos espíritos, que o bem ainda é muito tímido. Será que essa dificuldade ainda está no reconhecimento do bem que existe
há mãos cheias e que nós ainda não somos capazes de enxergar, ou talvez por estar muito fixado no mal, nas notícias negativas que comumente nós consumimos? Muito provavelmente, Daniel, o bem, de uma forma geral, ele não dá clique. Ele dá muito pouco acesso no YouTube, ele dá muito pouco clique no Facebook, no Instagram, no TikTok. Se nós buscarmos aí nessas plataformas, né, nessas redes sociais, o que mais dá acesso, a gente vai ver bobagem. Coisa que faz a gente rir, que não deixa de ter lá o seu valor, né? Eu, particularmente, sou um grande fã do pessoal do stand-up. E às vezes eu tô assim, numa situação difícil emocionalmente, por causa de problema profissional, problema familiar, e o pessoal do stand-up me salva, literalmente. Mas tem muita coisa aí também que, né, não vale muito a pena. Filma-se briga em porta de escola e bota nessas plataformas. Isso aí dá acesso. Infelizmente, isso aí dá acesso. E uma pessoa levando sei lá, um alimento, um remédio para alguém que está necessitado, não dá acesso, até porque não se tem por hábito gravar muito isso, né? A gente leva muito ao pé da letra aquela história de que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, e esquece que o bem precisa ser divulgado também. E antes que alguém pense assim, mas André, como é que eu sei se eu estou fazendo marketing ou se eu estou divulgando bem para incentivar as outras pessoas a fazerem o bem? Olha para o teu coração. Olha para as tuas intenções. O que você está querendo com esse levar o remédio para um doente? E aí, quando você registra, né, você tira uma foto, grava um vídeo, você está querendo aparecer, o teu coração sabe. Ou você está querendo incentivar mais gente a fazer o bem. É por isso que toda quarta-feira, Daniel, eu posto no Facebook as fotos do almoço fraterno do Portal de Luz. E já tomei um puxãozinho de orelha de gente que acha que eu estou fazendo marketing. Não, eu estou provando para as pessoas que doam, e muita gente nos ajuda, muita gente doa ali, sei lá, 10, 15, 20 reais por mês. Primeiro, eu estou prestando conta com relação ao dinheiro que eles me doam. Aí a pessoa manda para mim, não conhece o Portal de Luz, o que eu faço? Eu encaminho para o Portal de Luz via Pix e devolvo o comprovante para a pessoa. E depois eu posto para mostrar para todo mundo, ó, o dinheiro que você investiu, o dinheiro que você nos doou está aqui, ó. Tá? E as pessoas acham que eu estou fazendo marketing do Portal de Luz ou marketing pessoal. Enfim, cada um pensa o que quiser, o problema é deles. Meu coração está em paz. Então a gente precisa olhar para o nosso coração. Eu não estava querendo fazer marketing pessoal, eu estava querendo mostrar para as pessoas que existe um trabalho, até para que os severinienses que na hora do almoço talvez estejam com fome e não tenham o que comer, vai lá, entra na fila, pega a sua marmita. Então eu acho que o bem tem que ser divulgado, a gente não pode levar ao pé da letra, não que eu esteja desmentindo Jesus e Kardec, longe disso, mas eu acho que nós precisamos não levar tão ao pé da letra o preceito de Jesus, né, que a tua mão esquerda não saiba o que a direita dá, não levar isso ao pé da letra. Eu acho que tem muito mais gente boa, Daniel, e muito mais ações boas do que a gente pensa. Então esse é o primeiro aspecto. Parece que o bem não dá clique, o bem não dá acesso. O mal, as bobagens, isso aí dá. Isso aí nós não temos dúvida disso. Se você for lá e colocar ranking dos vídeos mais acessados da história do YouTube, só tem bobagem e música de péssima qualidade. Pra você ter uma ideia. Há uns 10 anos atrás, adivinha qual que era? Despacito. Jesus amado. Não, Aliás, eu acho que essa música é uma das poucas composições que atingiram a marca de bilhões no YouTube. Eu não ia perder a piada, né? Enfim, deu para entender que eu tô brincando. Tem gente que gosta da música. Outra coisa. Kardec faz essa pergunta, como você mesmo citou, né? Por que o mal reina na Terra? E aí a gente pode extrapolar, inclusive, né? Por que o mal reina nos mundos de expiação e provas? E os espíritos vão responder para ele que é pela timidez dos bons. Então a gente pensa muito para agir.
O maldoso, ele age por instinto, ou seja, qual que é mais rápido? Aquele que pensa se vai ou se não vai, ou aquele que não pensa e simplesmente faz? E eu não tenho dúvida para te dizer, gente, que o número de maldosos na Terra é mínimo. E aqui eu preciso corrigir, Daniel. O movimento espírita fala que quando o planeta não sei o que passar aqui perto, 70% dos moradores da Terra vão embora. Isso é um absurdo tão grande, gente. Sobreiro, Imenso. aliás, eu queria, em cima disso, que nós propôssemos aqui uma reflexão. Quem que você conhece? Você que está me ouvindo aí em casa, o Sobreiro. Você conhece alguém da sua cidade, do seu bairro, que acorda todos os dias com a intenção deliberada de fazer o mal? Você É o pode mínimo. conhecer aí você pode conhecer um, dois no máximo, né? Se você se esforçar muito para isso. Mas 90% das pessoas que nós conhecemos são pessoas que levantam todos os dias para trabalhar, para trazer o sustento para casa, que têm se esforçado, que têm lutado, né, Sobreiro, para ser melhores, né? Quando eu estudei a escala espírita, Daniel, pela 20ª vez, sei lá, cada vez que eu leio, eu encontro alguma informação que eu não tinha visto. Quando eu cheguei nos espíritos neutros, que Kardec diz que não são bons para fazer o mal, nem ruins para fazer o bem, eles agem conforme o interesse. Tem um trecho em que ele fala assim: eles não se afastam muito da média geral do planeta. Olha que texto que nós não percebemos. A grande maioria do planeta, talvez 90% dos espíritos encarnados na Terra, são neutros. Ele não é bom para fazer o bem, nem ruim para fazer o mal. Ele vive no automatismo e da onde ele puder tirar uma vantagem, ele vai tirar uma vantagem. Veja, para os maus mesmo, menos de 10%. Então vamos pensar, por que o mal reina na Terra? Porque os bons não conseguem trazer os neutros para o seu lado. Mas os maus conseguem trazer os neutros para o seu lado. Por quê? Porque dá mais clique, dá mais acesso. Eu vejo alunos meus na escola, gente, pelo amor de Deus, falando das festas que eles vão nos fins de semana, e rola droga, e narguile, e não sei o quê. Meu Deus, não tem ninguém para falar, olha, vai para uma casa de oração, vai aprender a orar, vai fazer o bem. Veja, as portas estão escancaradas para as coisas erradas, para os vícios, né? Então eu acho que tem um pouco disso, né? O bem é muito mal divulgado, até por essa, na minha opinião, um erro de interpretação do não faça o outro, desculpa, que a tua mão esquerda não saiba o que a tua direita dá. Eu acho que o bem precisa ser divulgado, sim. Se a pessoa está fazendo marketing pessoal, é isso aí, é ele com a consciência dele. Não podemos confundir as coisas. Eu tive um professor na época do cursinho, ele era professor de redação. É claro que todo professor puxa a sardinha para sua lata, né? Se fosse você puxaria para educação física. Mas como ele era de redação, ele diria que a humanidade tem um único problema: a interpretação de texto. E realmente nós temos muita dificuldade de interpretar o que está escrito. Aliás, isso tem até nome hoje: analfabetismo funcional. Se eu não consigo interpretar o que está escrito, eu sou um analfabeto funcional. Eu só leio. Eu repito o que está escrito, né? E quando eu olho para essa frase de Jesus, Sobreiro, está claro que Jesus não está dizendo não faça o bem sem divulgação. Ele está dizendo não faça o bem com ostentação. Ele não está proibindo a divulgação, né? E olha que interessante. Imagina Jesus falando para o Sobreiro, que a sua mão esquerda não saiba o que dá à direita. Ou seja, o sujeito da frase é o Sobreiro. A frase mudaria o sentido, Jesus condenaria a divulgação se a frase fosse: Sobreiro, que a sua mão esquerda não saiba o que dá à direita do Daniel. Mas a frase não é essa. O que Jesus está pedindo para que nós repensemos é isso que o Sobreiro disse, é a intenção. Qual que é a minha intenção em fazer o bem? É orgulho? É vaidade? É interesse pessoal? Então, se for isso,
Ele diz: repense. Mas eu acho que ainda assim é preferível. O bem é sempre preferível em qualquer circunstância, né? Porque às vezes, sobre algo também que eu penso muito, a pessoa começa a fazer o bem por vaidade e em algum momento ela vai encontrar prazer. Em algum momento ela vai encontrar prazer em outra coisa. Então os espíritos aproveitam aquela brecha para que ele possa encontrar prazer em uma outra forma, em uma outra coisa, no olhar de uma criança, na gratidão de uma pessoa que está recebendo algo que nós estamos transferindo para ela, na atenção que nós estamos dispensando. Então, realmente, nós precisamos sim divulgar o bem. Precisamos. E nós temos muitos mecanismos para fazer isso. Muito bem, Doralice, Jesus, quando alimentou a multidão, ele não escondeu de ninguém, né? Aliás, ele alimentou muitas pessoas, né? Sobreiro, ainda falando sobre isso, você lembrou aí a questão da escala espírita, e eu queria também aqui, pegando aqui a sua vertente forte em Kardec, a sua capacidade única de interpretar Kardec, muitos de nós ainda acreditamos que quando a Terra alcançar um mundo de regeneração, ela vai ser um mundo feliz. Nós estaremos vivendo o paraíso. E quando nós olhamos lá o capítulo 3 do Evangelho, não é isso que Kardec coloca, né? Então, assim, qual que é a diferença básica de um mundo de expiação e prova para o mundo de regeneração? O que que nós vamos ganhar se nós alcançarmos, através do esforço, né, a misericórdia de reencarnar na Terra regenerada? Quem dera, Daniel, a gente tivesse merecimento não para encarnar na Terra regenerada, mas já para sair da Terra para um mundo feliz. Acho que não é o caso da maioria de nós, infelizmente, né? Então vamos pegar do começo, né? O nosso movimento tem muita confusão nesse sentido. E aí você vai ler em determinados livros que já tem disco voador esperando na Lua, esperando nos anéis de Saturno, como se o espírito precisasse de nave para se deslocar e não fosse pelo pensamento. Mas tudo bem. Kardec chega a dizer no livro Céu e Inferno quem vai sair da Terra e quando. E ninguém viu. Lá no Código Penal da Vida Futura, no item 7, ele vai dizer assim, ó: os espíritos imperfeitos são expulsos dos mundos felizes. Não é do mundo de regeneração. Então veja, nós estamos pulando do segundo para o terceiro estágio. Quando é que esses espíritos vão ser expulsos? Do terceiro para o quarto estágio. Então, se essas naves tiver por aí mesmo, elas perderam viagem. Ou seja, você contratou o frete e perdeu dinheiro. Usando a brincadeira aí, já que nós falam-se dessas naves, tá? Então vamos lá. Tem alguém para sair da Terra por enquanto? Garanto para você que não. Sabe por que nós estamos querendo isso, Daniel? É mais ou menos como se eu varresse o meu quintal e jogasse o lixo no quintal do vizinho. Eu sei que a comparação com lixo ela é pejorativa. Vocês me perdoem, por favor. Tá? Mas o que eu estou querendo? Eu estou querendo que os maus espíritos saiam da Terra. E quando a gente diz isso, Daniel, que os maus espíritos saiam da Terra, na minha cabeça eu estou pensando o quê? Eu acho que eu vou ficar, né? E aí o cidadão desencarna, a passagem está comprada. Só de ida. Então vamos começar a colocar as coisas do jeito que Kardec diz. Não tem ninguém para sair agora. E qual é a diferença? Quando é que eu vou poder dizer assim, ó, o mundo de regeneração tá muito próximo ou já começou? Quando houver a inversão. Quando o bem começar a superar o mal. Por quê? Porque os bons, não é bom no sentido de escala espírita, né? Porque ali o bom da segunda ordem é um substantivo, ele está dando nome a uma classe. Os bons, como adjetivo, ou seja, aquele que já está se melhorando, resolver trabalhar no bem e fazer o bem crescer. Quando você perceber que o bem está superando o mal, você fala, ou se não chegou, tá para chegar. Quanto tempo vai demorar isso? Séculos de trabalho, talvez milênios. Sabe por quê? Porque, gente, o movimento espírita está igualzinho o movimento católico. Eles vão lá, senta, ouve o padre,
comunga e vai para casa. A gente vai, assiste a palestra, toma o passe e vai para casa. O que mudou? Só o mecanismo, né? Que não é hóstia, agora é passe. Nós precisamos trabalhar mais no bem e nos esforçar mais na nossa transformação moral. Então, minha opinião, tá? Porque o que diz lá no capítulo 3 que o Daniel citou? Mundo de expiação e provas, onde o mal supera o bem. Mundo de regeneração, onde os espíritos cansados têm uma oportunidade de descanso. O que significa isso? Que o bem já está começando a superar o mal, e aí vai numa escala cada vez maior, cada vez mais o bem, cada vez menos o mal, e aí a gente consegue descansar de tanta batalha, principalmente com a gente mesmo. Ou seja, o bem está vencendo aqui e eu estou conseguindo exteriorizá-lo. É mais ou menos o que Kardec me dá a entender. Isso está para acontecer? Na minha opinião, nos próximos séculos não precisa esperar isso, não. Porque a gente está parado, a gente está, né, assistindo palestra, assistindo estudo, tomando passe, discutindo, mas a transformação moral está meio encostada. Tá? Então veja que em Kardec nós encontramos informações assim preciosas e está faltando um estudo mais profundo, tá? Mas em cima da tua pergunta, quando é que eu acho que eu vou diferenciar e posso dizer que o mundo de regeneração chegou? Quando o bem estiver superando o mal. Ou seja, vamos inverter. Gente, quem que briga por poder hoje, Daniel? Os bons ou os maus? De uma forma geral. Tem exceções, lógico, mas quem que briga por poder hoje? Quem que gosta de cargo de mando? Quem que gosta de cargo que dá dinheiro? Não são os bons. Os bons querem acordar cedo, trabalhar, pagar suas contas e dormir em paz. Agora, isso vai ter que ser invertido, né? As pessoas boas vão ter que ir para os cargos de liderança, reorganizar essa bagunça. Não é mais quem indica, e sim o currículo e o mérito das pessoas. Aí a coisa começa a inverter. Quando começar a inverter e a gente perceber que o trem tá... Vocês gostam dessa metáfora em Minas, né? Que o trem tá no trilho e começou a andar, a gente fala, o mundo de regeneração tá para chegar. Por enquanto eu não tô vendo isso não. Por enquanto, pelo menos numa aparência, né? A gente já discutiu que não é assim, dá a impressão que o mal tá crescendo. Não tem tanta gente ruim assim. A gente já viu isso. Mas eles são audaciosos. Eles postam mesmo, eles fazem mesmo, e a gente pensa para fazer. Quando resolve fazer, pensa para divulgar, porque eu não posso fazer marketing. Mais ou menos assim, Daniel. Eu costumo fazer essa brincadeira, né? O malandro, quando ele quer roubar, o que ele faz? Ele planeja, vai e tenta, né? A gente, quando quer fazer o bem, pensa, planeja, calcula. Quando a gente resolve ir, não precisa mais de nós. Então é essa agilidade, né? Essa logística mais sofisticada, a gente está precisando dar uma renovada, sim. Gostei muito da colocação que você fez e é algo que eu particularmente tenho pensado muito sobre 2 pontos. Primeiro, sobre o que eu tenho buscado na casa espírita. É o primeiro ponto. E, infelizmente, muitos de nós só vamos lá para ouvir a homilia, né? Palestra, e tomar a hóstia. Aliás, eu até brinco que nós tiramos só a farinha. A água continuou da hóstia. Só que tá num copinho, né? Tá num copinho. Isso não é uma crítica, gente, não é isso. Mas sabe uma coisa que me incomoda sobre o seguinte? A pessoa vai convidar, por exemplo, aqui é o Carlos Augusto, lá de Frutal. Carlos, um abraço para você, viu? Amigão meu, cara. Gente boníssima. Ah, que coisa boa. Um abraço, Ele Carlos. é amigo do Dagoberto lá, ué. O Dagoberto é uma figura. Manda um abraço para ele, Carlos. O Dagoberto é uma figura. Eu vou convidar o Carlos para ir no centro, no CEP, no Portal da Luz, por exemplo. Aí eu falo assim: ô Carlos, vamos lá no centro tomar um passe? O convite nosso é só em cima do passe. E eu não tô. Isso aqui não é uma crítica ao passe, gente. Pelo amor de Deus, não é isso. É só para a gente oferecer o espiritismo de uma outra forma. Vamos lá assistir uma palestra hoje? Participar de um estudo? De uma atividade fraterna?
parece que só tem passe na casa espírita, não é? Então, isso não é desmerecer o passe, é você colocar a atividade doutrinária no mesmo patamar do passe. Porque se nós formos discutir aqui a eficácia, a atividade doutrinária é realmente a que transforma. O passe é paliativo, importantíssimo, necessário, mas é paliativo. Então, Sobreiro, esse é um primeiro ponto. O que eu estou buscando na casa espírita? Agora, uma outra coisa, que você me deu um ponto aí, um ponto interessante sobre algo que eu estou pensando muito, que eu tenho pensado muito. Sobre aquilo que a casa espírita oferece. A qualidade do estudo, por exemplo. A qualidade das palestras que são oferecidas. Ou seja, é uma coisa muito superficial. É muito superficial. E aí a gente ouve, às vezes, o absurdo de pessoas dizerem assim, mas se aprofundar muito não consola. Isso, na minha visão, é subestimar quem está ouvindo. Véio. Como Chamar assim? de burro. Exatamente, velho. Chamar de burro. Se eu aprofundar muito, você não vai me acompanhar. O inteligente Claro. que sou eu, pô. Então, assim, é um argumento muito frágil, sabe, sobre ele. Eu não sei se eu estou sendo muito extremista, Não tá, não. mas nós precisamos repensar mesmo sobre a qualidade e a profundidade que nós temos oferecido na casa espírita, porque a intenção de Kardec não era fundar mais uma religião, mais uma missa, e que a missa tem a função, tem a sua função. Mas a proposta do espiritismo, e essa é a minha visão, é de nos levar ao desenvolvimento de um senso crítico. Um senso crítico, né? Então, não para criticar o outro também, não para apontar o dedo, mas para fazer uma análise realmente da vida, uma análise sensata, sob a ótica do bom senso, né? Então, fala um pouco sobre isso, sobre ele. O que você pensa sobre isso? Estudando o terceiro capítulo do Livro dos Médiuns, Kardec chamou do método. Ele vai falar sobre o ensino do espiritismo. E aí eu fiquei assim durante muitos anos de cabeça quente. Por que esse caboclo está falando de ensino de espiritismo no Livro dos Médiuns? O que tem a ver uma coisa com a outra, meu Deus? Depois de muito tempo, Daniel, eu fui entender que ele está dizendo o seguinte, não é um livro sobre fenômeno, ele está rebatendo essa tendência que nós temos a transformar, ou tentar transformar as pessoas em espírito através do fenômeno. Você falou do passe agora. Foi aí que eu associei. Ou a gente chama para reunião mediúnica aberta, o que é um absurdo, ou a gente chama para tomar passe, como se o esclarecimento, que é a verdadeira função do espiritismo, esclarecer para transformar, como se o passe fosse mais importante que isso. É o que você falou, o passe é paliativo, e, gente, você quer ver esse povo ficar bravo comigo, Daniel? Escreve aí no chat para mim, escreve assim, ó, quem já tomou passe sem estar sentindo nada de errado, sem não ter necessidade. Tomou por tomar. Escreve aí, vamos esperar. Eu vou falando, mas vamos olhando no chat. Porque se você tá feliz da vida, tá bem, teu emocional tá legal, você foi tomar passe para quê, querido? É passe preventivo? Não existe isso, viu? Eu tomo toda terça, Sobreiro. Hã? Eu tomo toda terça. Você vai tomar um analgésico hoje porque talvez amanhã você vai ter dor de cabeça? Ô, gente, vocês estão percebendo? Gente, passe é tratamento. Tratamento é para quem está doente, não tem passe preventivo. Estuda lá os textos de Kardec na Revista Espírita. Passe é tratamento. Se você não está bem, seja emocionalmente, seja fisicamente, você vai para o passe. Depende do que você tem, vai variar, né? Às vezes um passe mais longo, mais magnético. Isso aí tudo tem que ser estudado. Eu tenho no meu canal um estudo sobre isso lá, magnetismo e passe segundo a obra de Kardec. Mas estudando esse capítulo, Daniel, eu cheguei a uma conclusão. Qual que é a principal função do centro espírita? Olha que coisa inimaginável. Ensinar espiritismo. Olha que coisa fora da realidade, né? Ensinar espiritismo. Olha aqui. Pode ser aplicado o passe? Pode, claro que pode. Magnetismo é uma lei natural. Você estuda para se melhorar como magnetizador e vai trabalhar.
Pode ter reunião mediúnica? Os médiuns estão aí, mas se você não estudar o livro dos médiuns, você pode se complicar. Mas não é obrigação da casa espírita ter reunião mediúnica. Você tem, se você tiver condições para isso, um grupo bem preparado, um dirigente que saiba contornar problemas. É o que a Fernanda está falando aqui embaixo. Daniel, vou puxar para a tela, tá? Ensinar espiritismo, gente, depende de uma casa espírita que tenha dirigentes bons para bons conhecedores de doutrina, viu? Ô, Sobreiro, e às vezes a gente usa esse argumento de se aprofundar muito não consola. Às vezes esse é um argumento preguiçoso, porque na verdade eu não quero me aprofundar. Porque para oferecer um estudo mais aprofundado, como por exemplo, você tem no livro dos médiuns, toda segunda-feira, mudou o dia agora não, né? Quarta-feira. Tem o do Céu e Inferno, da Revista Espírita. Então, para você oferecer um estudo de qualidade, você tem que se dedicar, mais tempo de preparo. Então, às vezes, o que eu não quero não é não oferecer um estudo com uma qualidade maior, com uma profundidade maior. O que eu não quero mesmo é me aprofundar, porque isso demanda tempo, esforço, né, dedicação, enfim. Eu vou complementar o que você falou, pode? Claro, fica à vontade. Nós temos, de uma forma geral, no movimento religioso, né, geralzão, uma tendência sacerdotal. O que é a tendência sacerdotal? Aqui quem manda sou eu, ou seja, você tem aí, né, em várias religiões, cada um tem um cargo, não vamos discutir isso aqui porque não é problema nosso. E no movimento espírita, como a gente não consegue se libertar disso, Daniel, a gente criou um movimento sacerdotal extraoficial, porque oficialmente a doutrina não tem. Então o que nós fizemos extraoficialmente? Fizemos palestrante, médium e dirigente espírita virar o quê? Virar sacerdote, às vezes virar guru. Então, eu vou complementar o que você falou agora. Você falou que eu posso ser preguiçoso, não me aprofundar, porque aprofundar, né, me faz pensar, dá trabalho. Tem um ponto a mais. Se eu ensinar com profundidade, a pessoa se liberta. E aí o guru perde o poder. Alguns aqui no chat acompanham os nossos estudos, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno. Eu bato muito nisso, gente. Essa doutrina que nós abraçamos é a doutrina da libertação. Você se esclarece para você não depender de ninguém. Só para não perder a piada, Daniel. Principalmente de nós. Que aí você tá ferrado de vez, meu. Mas enfim. É para fazer você pensar. Você tem que saber o que fazer. Porque senão a gente cai naquele movimento antigo, né? O que eu tenho que fazer? Eu ligo pro médium, o médium consulta o guia responde, o médium me liga de volta, o espírito falou para você fazer assim. Foi o que Moisés proibiu, né? Moisés proibiu. E uma outra coisa também que nós vemos em relação a isso é a questão da pessoa mirar no dirigente, se decepcionar com o dirigente, porque o guia é Jesus, o guia não é o dirigente da casa espírita, o guia e modelo é Jesus, e depois confundir o dirigente com o movimento espírita. Aliás, com o espiritismo. O espiritismo não presta, né? Ou seja, nós miramos a pessoa errada, aquele que nós não deveríamos mirar, né? Porque não existe dirigente espírita perfeito, o guia e modelo é Jesus, nos frustramos e às vezes até abandonamos o espiritismo em função da expectativa que nós depositamos em um dirigente espírita. Porque eu posso me decepcionar com um palestrante, tanto no centro quanto na internet. Eu posso me decepcionar com um dirigente. Eu posso me decepcionar com uma casa espírita, de todas as formas, Daniel. Porque ela é 100% doutrinária e a pessoa queria um negócio meio místico. Ou porque ela é muito mística e a pessoa tem um conhecimento mais profundo, ela quer uma coisa mais séria doutrinariamente. O grande problema aí é a pessoa entender o seguinte: se você se decepcionou com um palestrante, com um médium, com um espírito, com casa espírita, você se decepcionou com o movimento, não foi com a doutrina. E isso pode acontecer e está acontecendo.
Não tem problema nenhum. Ah, mas é melindre. Não é, não. Se você não se sente bem ali, o teu lugar não é ali. Ou você fica e vence esse não se sentir bem e se adequa. Mas não confunda com a doutrina. Não gostou da casa, não gostou do palestrante, não gostou do médium, compra os livros e vai estudar em casa. Não confunda movimento com doutrina. Esse é um problema gravíssimo. E as pessoas parece que não têm esse discernimento, né? Não, peraí, doutrina é uma coisa, movimento é outra. Eu não gostei do que o fulano falou, mas não vou me afastar da doutrina. E a gente parece que é o que você falou, é a profundidade. E às vezes os próprios dirigentes não ensinam isso, né? Ó, você está se decepcionando comigo. Eu não sou a doutrina, eu faço o melhor que eu posso para levar a doutrina. Que cai no que nós falamos lá atrás. A função da casa espírita é ensinar espiritismo. Mas aí nós vamos precisar de gente preparada para ensinar. E aí tem gente que fala assim, em termos de espiritismo, ninguém é professor, todo mundo é aluno. Gente, qual que é a conotação de professor para você? É alguém que sabe tudo? Ou é alguém que se esforça para ensinar? Tá vendo como que a gente pega a frase que é atribuída a Herculano Pisa, nem sei se é dele mesmo. E pode ser mais uma opinião pessoal que o cara botou lá num cartaz, num folder, numa foto, lá num ponto JPEG, colocou a frase dele, o nome pomposo embaixo, soltou e todo mundo acreditou que é do Herculano. Não sei se é. Se alguém souber aonde está isso, me fala. Mas eu continuo não concordando com ela. Professor não é quem sabe tudo, professor é quem se prepara para ensinar. E o dirigente da casa espírita deveria ser um professor de espiritismo, sim, mas tem que se preparar para ensinar. E aqui, Daniel, eu vou dar mais uma informação só, que aí eu te devolvo a palavra. Cada pessoa que chega no centro espírita acha que sabe de doutrina. E se a gente deixar, daqui a, sei lá, 3, 4, 6 meses, 1 ano, a casa espírita está mais do jeito dele do que do jeito que Kardec sugeriu. O Alberto Almeida tem uma brincadeira que eu me divirto. Ele fala assim, às vezes é à la carte, não à la Kardec. Cada um que chega acha que sabe de espiritismo. E quer moldar a coisa do jeito dele, inclusive espírito. Por isso que a gente precisa estudar Kardec. Para a casa girar ao redor de espiritismo. Se a pessoa quiser ir embora, abrir um centro espiritualista, direito dele. Se fizer o bem, tá tudo certo. Mas, envergando o nome de espírita, nós precisamos ser espíritas. Isso mesmo, Sobreiro. E só fazendo uma ponderação aqui, né, gente? Porque isso que nós estamos fazendo aqui é uma reflexão mesmo. Nós não estamos apontando o dedo. Porque às vezes o dirigente está lá e ele está doando tudo que pode. Ele está fazendo o máximo dele. Ele não consegue fazer mais do que aquilo. Então, é só uma ponderação a respeito disso. Sobreiro, eu quero pegar o comentário da Fernanda, voltando lá na questão do passe, porque tem uma coisa que acontece muito na casa espírita, que é o médium transmitir o passe e no final de tomar passe. Isso faz sentido ou não? Olha, para mim não tem pé nem cabeça. Porque se o médium está entrando para aplicar passe e de alguma forma ele estiver absorvendo o fluido, é porque ele está em desequilíbrio. Se ele está em desequilíbrio, ele não devia estar trabalhando no passe. Porque se você entra para trabalhar com alegria, gente, não tem fluido de má qualidade que consiga te fazer se sentir pior. Então eu acho que a gente entrando com alegria, a gente entrando ali para impor as mãos, entre aspas, né? Porque estudando o magnetismo, você sabe que é pensamento, não precisa nem de mão. Gente, não sei se é treva ou não, os gatos resolveram brigar aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Não estamos ouvindo, não. Gritando aí, mas enfim. Se a gente está trabalhando com alegria, não há quem aproximação de um irmãozinho jogou minha vibração lá embaixo. Isso aí só acontece quando a gente deixa, eu vou usar um termo inadequado, mas enfim, o importante agora é nós entendermos o raciocínio, né? É a gente que deixa a vibração cair por algum motivo, pode ser uma aproximação de algum desencarnado sofredor,
pode ser alguma coisa que eu lembrei e que está mal resolvida no meu mundo sentimental. Então, eu acho que para cada passe que você aplica, você não deixa de estar recebendo um. Porque o estudo do magnetismo misto, né, que é o desencarnado derramando sobre o médium passista, e o médium passista, pela sua vontade, mistura os fluidos e impulsiona na direção do paciente. Gente, o fluido dos bons espíritos não está sendo misturado em mim, então eu estou tomando um passe de muito melhor qualidade do que eu estou doando, porque quando eu recebo é puro, é deles. Quando eu dou, o meu está misturado. Então eu não vejo necessidade nenhuma, gente. Basta estudar magnetismo, a revista Espírita está aí cheia de textos extraordinários. Eu deixo o convite, né? Não vim aqui para fazer marketing pessoal, mas no meu canal eu fiz. Aliás, eu fiz no Portal de Luz e gravei o áudio, né? De um estudo sobre magnetismo, e até que ficou interessante. Dá uma passada lá, procura nas playlists lá, magnetismo e passe, que eu acho que vocês vão, pelo menos, suscitar algumas reflexões, tá? Ô Sobreiro, essa questão do passe, do fluido, aliás, o meu grande desafio é em compreender o capítulo 14 do livro A Gênese. Aquele capítulo de fluidos, eu me sinto realmente um analfabeto funcional, porque, aliás, eu consigo entender só uma coisa, que energia é uma coisa e fluido é outra coisa. Isso eu consigo entender já. Essa Já é fácil, consigo até... né? Porque energia é propriedade de matéria. Da matéria, exatamente. Isso. Por exemplo, quando um carro está em movimento, ele tem energia cinética. Aliás, eu estou fazendo um curso sobre prevenção de acidentes, né, dos bombeiros. A gente que trabalha em escola precisa disso. E ele gira ao redor de energia cinética. Gente, o carro quando bate, o que machuca? A energia cinética. Ele está se movimentando, ele para de uma vez. Se você não estiver preso no banco, você dá com a cara no volante ou no para-brisa. Energia cinética. Tá? Então, por exemplo, cor. Cor é uma propriedade de alguns tipos de matéria. Você já andou na rua e encontrou o azul? Ou você andou na rua e encontrou alguma coisa ou alguém vestindo azul? Veja, o azul não é matéria. A cor é propriedade de matéria. Tá? Fluido é matéria. Só que é um tipo de matéria que a ciência formal ainda não conhece. Não conhecia no tempo de Kardec, não conhece até hoje. Os espíritos não passaram grandes detalhes sobre a propriedade dos fluidos, gente. Passaram o importante para a gente entender nesse momento. O que eu preciso entender nesse momento? Primeiro, o perispírito é uma condensação de fluidos ao redor de um foco de inteligência, que é a alma. Então você tem ao redor de si mesmo fluidos compatíveis com a sua evolução, porque evolução e pensamento estão diretamente relacionados. Segundo, quando eu penso, eu estou emitindo fluido em todas as direções. Se eu pensar em você, Daniel, eu vou estar enviando fluidos para você. Ô Sobreiro, e para energia tem distância, para fluido não, né? Eu ia falar exatamente isso agora. Para fluido não há distância. Então, se eu fizer uma prece pelo Daniel em Ibiá, que de estrada dá mais ou menos uns 300 quilômetros de Severina, ele vai receber. Com uma vantagem, viu, gente? Com uma vantagem. Porque às vezes a gente fica assim, né? Eu vou fazer a prece pelo Daniel, mas Ibiá fica para cá ou fica para cá? Você não fica que nem... Você lembra da antena UHF, Daniel? A gente ficava girando ela assim até achar o ponto. Essa é boa. Não precisa se preocupar, porque os espíritos colaboram no processo. Então, quando eu penso no Daniel, primeiro, o fluido vai encontrá-lo. Segundo, se houver alguma dificuldade nesse sentido, eu tenho o meu anjo guardião e o anjo guardião dele para participar do processo. Os espíritos participam. Que é a grande contribuição de Kardec. Por que o pessoal fala assim para mim, André? A gente tem que estudar Mesmer? Eu falo, não precisa. Ah, mas não foi ele que codificou as leis do magnetismo? Foi, mas Kardec mudou muita coisa. Para Mesmer, gente, era um encarnado doando sobre outro. Os espíritos não participavam. Para Mesmer. Kardec percebeu que os espíritos participam e podem melhorar ou piorar. Depende do que você está pensando e do espírito que se associa ao processo.
Então não precisa se preocupar com distância, que do mesmo jeito que o fluido perispiritual atravessa uma parede, para chegar daqui em Ibiá, não interessa se tem subida, descida, morro, antena, não interessa. Vai chegar, fica tranquilo. Com que potencial? Depende do fervor da prece. E aí, Daniel, um dia eu matei a charada. Fervor é o quê? Vontade mais concentração. De vez em quando a gente tem uns cliques assim que a gente fica até feliz, né? Certamente a espiritualidade nos ajudando. O que é o fervor? É a tua vontade somada à tua concentração. Vontade com o pensamento voando para todo lado não resolve nada. Concentração é importante. Lembrei de uma frase aqui, não sei se é de Emmanuel, de Kardec, que ele disse que a vontade é o impacto do pensamento no fluido cósmico universal. Eu acho que é de Emmanuel, se eu não estou enganado. Eu acho, de Kardec eu acredito que não seja, não. Eu acredito que seja de Emmanuel. Mas, estudei muito Emmanuel no passado, mas não lembro dessa frase. Voltando lá na questão do passe, uma coisa que gera muita dúvida também. Você falou um pouquinho, mas eu queria que você falasse de forma mais detida sobre isso. Aliás, olha só a pergunta do Jailson. Ele pergunta sobre o passe composto. Eu quero falar justamente sobre isso, Jailson, lá de Olinda, Pernambuco. Um abraço para você, viu? Obrigado pela audiência. O passe. Quando eu vou transmitir o passe sai do médium, ele vem da natureza, ele vem dos espíritos. De onde que vem essa energia, né? Qual que é a colaboração do médium no passe? Enfim, eu posso tomar um alto passe? Eu quero tomar um alto passe. Isso é possível? Enfim. Essa foi uma dúvida que eu tive durante muito tempo, Daniel. Porque o fluido cósmico não é manipulado pelo pensamento? Então, olha só. Se fosse só isso, né, eu manipular o fluido cósmico pelo pensamento, bastaria eu pensar bem, que eu estaria enviando energias boas. É isso? Não é só isso. Olha o segredo, que eu comento isso lá no curso de passe. Na palavra pensamento, não está contido apenas o ato de pensar. Kardec e muitos filósofos espiritualistas anteriores a Kardec, eles sintetizavam na palavra pensamento, Daniel, todos os atributos da alma. Pensar, sentimento, sensação, desejo, vontade, memória. Então eu posso estar pensando no bem, Deus abençoe o Daniel. Mas posso estar, em termos de sentimento, com raiva de você. Então eu estou doando do meu perispírito. Esse é o segredo. Então, quando os estudiosos de passe dizem assim, que o passista doa de si mesmo, agora você entendeu o porquê. Você doa desses fluidos que você atraiu para você, lembra? O perispírito é uma... Qual que é o termo? Condensação de fluidos ao redor de um foco de inteligência ou alma. Ou seja, eu atraio para mim fluidos adequados ao que eu estiver pensando, mas não é só pensando, sentindo, desejo, vontade, memória. Por isso que quando eu entro na câmara de passe, eu preciso estar bem. Para eu ter, naquele momento, pelo menos, bons fluidos para doar. E aí entra a participação dos espíritos. Como eles são mais evoluídos, o fluido deles é sempre extraordinário, magnífico. O que Allan Kardec diz na Revista Espírita? Que se eu não estiver 100% bem, eu não posso piorar o fluido deles, mas posso piorar a mistura quando ela passa por mim. Por isso que o passista tem que estar bem. E outra coisa. Então eu posso escolher o passista, então. Se você souber quem está bem ou não. Agora, é uma irresponsabilidade o cara tá com os sentimentos, sei lá, com mágoa, com raiva, e o cara adentrar numa câmara de passe. Ele é um irresponsável se ele estiver fazendo isso. E a gente tem a cara de pau de falar assim, né? Não, se eu não tiver 100%, os espíritos compensam. Gente, os espíritos vão ficar tapando buraco até quando? Eu vou ser irresponsável até quando? Não é uma responsabilidade imensa. Então eu preciso ter, pelo menos naquele momento, bons fluidos, para que quando eles forem derramados sobre mim, dos espíritos,
Sempre bom o deles. O meu não estrague a mistura. Aí entra um segundo componente, Daniel. Vontade. Porque tem gente que acha assim, não, basta eu estar ali que os espíritos vão manipular os frutos. Mas como é que ele vai sair de mim se eu não tiver vontade? Então a vontade, o desejo de ajudar é o que impulsiona esse fluido misturado na direção do paciente ou daquele por quem eu estiver orando, gente, porque a oração é um passe. Lembra? Toda oração é um passe, mas nem todo passe é uma oração. Então o estudo dos fluidos, gente, é mais importante do que parece. Quem sabe a gente consegue fazer um estudo, né, Daniel? Bota no YouTube aí, quem sabe a gente consegue colaborar, né? Aliás, eu já te pedi isso, você lembra? Fez sobreiro, faça um Mais de uma estudo, vez. faça, se possível, um estudo sobre os fluidos, porque realmente é lógico que eu puxei a sardinha para minha lata agora, né? Porque eu tenho muita dificuldade com esse capítulo. Ainda sobre o passe, como o médium está doando de si, pode haver um desgaste, um cansaço? Pode, porque o corpo fica tenso, né? Kardec não fala lá no Evangelho segundo o Espiritismo que o magnetizador, como ele doa de si, ele pode ter um desgaste? Só que o magnetizador, em tese, ele trabalha sozinho. O passe magnético é o quê? É o encarnado atuando sobre o encarnado. O passe misto é o quê? É o encarnado recebendo ajuda de um desencarnado. E o passe espiritual é o desencarnado trabalhando sozinho. Nós podemos estar recebendo um passe espiritual agora e não estamos nem percebendo. Tá? Aí tem uma questão didática, né, Daniel? Porque se eu imponho as mãos sobre você, teoricamente eu estou trabalhando sozinho. Mas se eu estou fazendo bem, qual é a chance dos espíritos falarem assim, ó, não, deixa ele sozinho? Tenho para mim que essa classificação é didática. Porque sempre que você fizer o bem, os espíritos vão entrar na jogada. Mas deixa eu voltar para o que você perguntou. Pode haver desgaste? Pode. Não pela parte fluídica, porque fluido você doa e já repõe automaticamente. Mas o corpo, como existe no nosso caso, como o fluido sai misturado com o chamado fluido vital, porque o fluido perispiritual do desencarnado tem uma diferença do fluido perispiritual do encarnado. O fluido perispiritual do desencarnado não tem fluido vital, porque momentaneamente ele não tem corpo. O nosso fluido perispiritual sai misturado com o fluido vital. Agora eu vou ensinar um segredo, não conta para ninguém. Fluido perispiritual mais fluido vital, somado os dois misturados, dá o que Kardec chama de fluido animalizado, que é o ectoplasma. Só que não existe o termo ectoplasma na obra de Kardec. É fluido elétrico ou fluido animalizado. É o fluido perispiritual nosso misturado com o fluido vital, que é do corpo. Esse é o fluido animalizado. Quando você tem ele sobrando, você é o quê? Médium de efeitos físicos. Então eu acho que há um desgaste. Principalmente porque a gente está doando esse fluido animalizado que tem o fluido vital. E eu acho que o médium se cansa, sim. Principalmente se for o passe teoricamente magnético, ele é mais longo, né? Pode haver um desgaste, sim. Mas aí é cansaço, gente. Você chega, se alimenta, toma um banho, se hidrata, vai dormir, no outro dia você nem lembra mais. Muito bacana. Ô, Sobreiro, e também na questão do médio de incorporação, por exemplo, psicofonia, é a mesma coisa. O que acontece é um desgaste físico, né? É porque não existe desgaste da alma. A alma não cansa, a alma não tem matéria para estragar. Perispírito é matéria, mas não é matéria que cansa, não tem órgãos, isso está textualmente em vários pontos da obra de Kardec. Não tem braço, não tem perna, não tem olho, não tem intestino, não tem estômago, não tem nada. Então não vai cansar. Todo o fluido que você doar, você absorve automaticamente, repondo, né? O desgaste é físico, porque é um espírito mais endurecido, principalmente, Daniel. Às vezes o médium tem que fazer uma força para controlar aqueles gestos que o espírito quer fazer, né? Principalmente quando o médium, e aqui já dando uma alfinetada, principalmente quando o médium não é uma pessoa 100% equilibrada. Porque quanto mais equilibrado o médium, menos trabalho ele tem para controlar espíritos agressivos.
Por que você acha que Chico Xavier controlava tranquilamente espíritos agressivos? Porque a agressividade dele era zero. Era um espírito pacífico. Então ele dava a passividade, a combinação fluídica acontecia numa boa, e o Chico não fazia um gesto agressivo. Por quê? Porque ele era uma alma pacífica. Então essa história de dizer assim, eu não controlo porque eu sou médium inconsciente. Mentira. Você vê que eu falo mesmo, né? Mentira. Quem não controla é porque não controla a si mesmo. Se você não controla a si mesmo, se você é impulsivo como característica sua, na hora que um espírito agressivo se manifestar, você também não vai controlar, querido. Tá? Então vamos entendendo o papel do médium na comunicação espírita. Voltando ainda para o passe, sobre o que nós podemos observar é que... Nós estamos bom de passe hoje, hein? Tão bom de passe. O que nós podemos observar é o seguinte: os espíritos podem fazer tudo. Eles podem fazer tudo. Mas a nossa contribuição é a expressão da misericórdia nos possibilitando o trabalho, a oportunidade de ser útil, né? Tem uma pergunta aqui do Jorge Miyashiro. Abraço, Jorge. O Jorge está sempre conosco aqui, participando do Prosa. O passista pode prejudicar de alguma forma quem recebe o passe? Geralmente se diz que não. Eu, estudando magnetismo, eu cheguei à conclusão que sim. Por causa daquilo que eu te falei, Daniel. O cara que não está bem, teve um problema, ou está com alguma coisa mal resolvida, as emoções não estão em equilíbrio, se ele entra numa câmara de passe para trabalhar, ele é um irresponsável. E eu não sei até que ponto os espíritos vão poder ficar corrigindo o erro dele. Ele escolheu entrar na câmara de passe. Eu sei que o paciente não tem culpa, que ele está saindo prejudicado, mas peraí, os espíritos vão ficar corrigindo a irresponsabilidade de um cidadão que não está bem e que provavelmente entrou na câmara de passe porque vê aquilo ali como um status, né? Porque ser passista e ser médium no nosso movimento é status. Tem gente que pensa que aquilo ali é o, né? É ser o He-Man do desenho. Que na verdade é o quê? É mais uma responsabilidade. Então, geralmente se diz que não, que os espíritos de alguma forma vão compensar. Eu acho que ele prejudica sim. E ele vai... O passista, né, que não está em condições, ele é responsável pelo prejuízo que ele causa no outro. Então ele não pode ser irresponsável de achar, se eu não estiver bem, os espíritos vão compensar. Eu não vejo dessa forma, não. A última sobre o passe, ou pelo menos assim... Por enquanto, pelo menos. Por enquanto, a última. Não vamos abusar muito sobre ele, não, porque ele tem uma outra live hoje, um programa às 22 horas. Mas ainda existe muitas dúvidas em relação ao passe coletivo, né? Quando não se tem a possibilidade, às vezes a casa está passando por uma reforma, às vezes tem uma atividade que extrapola um pouco e o dirigente quer acelerar um pouco o trabalho e oferecer um passe coletivo. O passe coletivo pode ser recomendado. Olha aí, o Jailson já apresentou mais uma pergunta. O passe coletivo pode ser utilizado na casa espírita, é uma opção quando não se tem a possibilidade do médium passista. Ele oferece o mesmo benefício do passe em uma câmara individual, por cada médium. Qual que é a função do médium passista? Eu acho assim. Se eu aplico o passe sobre você, Daniel, eu consigo me controlar. Se eu não estiver bem, eu não vou trabalhar. Você consegue se controlar. Você está precisando do passe, você vai receber ajuda e vai controlar suas emoções para estar receptivo. Agora, numa sala com 40 pessoas, qual a chance da gente ter as 40 em uníssono de pensamento? O problema não é do passe coletivo, o problema é você ter todas as pessoas focadas em termos de pensamento no bem, na ajuda,
Porque às vezes você tem ali 40 pessoas, sei lá, 3 passistas, vamos fazer o passe coletivo. Dessas 40 pessoas, 39 estão colaborando. Uma delas está assim: aquele filho da mãe ou aquela filha da mãe me traiu. O que eu faço? Eu bato ou eu não bato? Eu separo ou não separo? E aí eu brinquei com a traição. Poderia ser o motor do carro, poderia ser o cartão que gastou demais, enfim. Você concorda que ele está atrapalhando o processo? Porque ele não está emitindo fluidos de amor, de caridade, de equilíbrio. Ele está emitindo fluidos condizentes com as emoções dele, que naquele momento não são boas. Então eu acho que o passe individual ali, eu e você, você e eu me controlo, você se controla. Eu acho mais fácil do que controlar uma coletividade que ninguém sabe como é que está emocionalmente. E por mais que você oriente, ó, vamos pensar em Deus, vamos pedir perdão pelos nossos erros, a misericórdia divina pelo nosso sofrimento, oportunidade de trabalho, sempre tem alguém que viaja, né? Eu acho que a complicação do passe coletivo é essa. Sempre vai ter alguém ali que o pensamento escapa para coisas menos agradáveis, né? No 1 para 1 ali, que é o chamado passe individual, teoricamente o passista sabe se controlar, teoricamente o paciente sabe se controlar. Quando eu falo teoricamente é porque eu já fiz palestra em casa espírita aí, Daniel, que eu não sei se o passista estava me pacificando ou querendo me estuprar. O cara passou a mão na minha cabeça, foi no pescoço, foi no tórax, foi nas costas. Eu falei, gente, o que esse cidadão quer, meu Deus? Por isso que eu sabia de um amigo meu que sempre que fazia palestra lá, ali ele não tomava passe. Por quê? Ele sabia, né? Mas aquele dia eu fiquei assustado, cara. Inclusive a recomendação de não tocar na pessoa, né? Não toca, gente, é fluido, é pensamento. Ué. Se eu oro por você, a IBI você recebe, por que eu preciso tocar? Tá vendo um absurdo? Mas, né? Quem não estuda, modismo, né? Espiritismo à moda da casa, e mais uma pessoa mal intencionada, que pode estar querendo paquerar o paciente. Sabe Isso Deus o que pode, pensa, né? Mas não devia. isso pode gerar constrangimento, né? Pode gerar, inclusive, coisas mais graves, né? O Jailson faz uma pergunta interessante sobre os vícios, já que ele cita os vícios físicos. Se o médium que ainda tem essa dependência, né, de algum vício físico, se ele deve ou não transmitir o passe. Bom, primeiro, se o cara bebe, fuma, você sabe que o organismo dele tem toxinas circulando. Toxinas a mais do que as nossas, porque o nosso também tem. Ah, você comeu, às vezes comeu demais, comeu alguma coisa que não devia comer. Então, o nosso corpo não é 100% limpo, higienizado, né, nesse sentido. Agora, bebida alcoólica e o tabagismo, né, o cigarro, trazem para o corpo algumas toxinas, a mais do que as normais que a gente já tem. E tem um detalhe a mais, gente. Como no espírito de terceira ordem a matéria sobrepuja o espírito, esses vícios, eles causam uma dependência psíquica. Então, se ele tiver uma crise de abstinência, né, a vontade de fumar, a vontade de tomar uma, quando ele tiver no passe, a emoção dele vai para onde? Então, veja, nós temos dois fatores, né? Nós temos a toxina circulando no corpo, o álcool, a nicotina, enfim. E temos o fator da dependência emocional, que na hora que der a água na boca, o cara lembrar da bebida impondo as mãos, gente, que tipo de fluido ele está doando? E ele consegue ficar, sei lá, 24 horas sem fumar e sem beber? Sem entrar na câmara de passes à noite, desesperado de vontade de fumar e beber? Então eu não posso, Jailson, te dar uma resposta pronta. Eu posso sugerir reflexões. Se você achar que esse passista consegue adentrar uma câmara de passe depois de algumas horas sem fumar, sem estar naquela crise de abstinência, naquela doideira, eu acho difícil. Que eu já vi fumante aí 1 hora sem fumar, o cara não conseguia nem raciocinar. Então eu deixo a reflexão aí para se pensar, né? Pausa boa essa, viu? Boa, viu, sobre as suas ponderações. Eu te vejo bem à vontade. Para encerrar, para arrematar,
O meu amigo Jorge Dutra faz uma pergunta interessante que vai na veia do sobreiro. Eu imagino aqui que ele esteja se referindo ao estudo sistematizado, aquele através de apostilas. Para o médium, o que é melhor, estudar a apostila ou o livro dos médiuns? Levantou a bola para você, sobreiro. Pôs na cara do gol, só fazer o gol. Tá, me colocou a forca no pescoço, isso sim. Vocês querem que eu seja aqueles cristãos assim, dóceis como ovelhinha, ou quer que eu fale a verdade? Pelo menos a verdade, assim, verdade relativa, né? Minha opinião. Não, eu sei que o seu jeito de falar a verdade é temperado com amor, então pode falar a verdade. Gente, eu não recomendo apostila nenhuma. Pega Kardec para estudar, pega aquela ordem que está no livro dos médiuns lá, o que é o espiritismo, o livro dos espíritos, livro dos médiuns, revista espírita. Eu sei, me perdoem aí, mas eu não recomendo apostila nenhuma. Gente, todo o resumo ele está na dependência da pessoa que fez o resumo. E na hora de resumir, eu posso cortar uma parte importante e colocar uma menos importante. Então eu não gosto de resumo. Você vê, eu estudo Kardec faz 6 anos, eu já estudei alguns textos do Livro dos Espíritos, depois comecei o Livro dos Médiuns, comecei o Céu e o Inferno, comecei a Revista Espírita, eu nunca fiz resumo. Porque toda vez que você resume, você corre o risco de cortar uma parte boa e deixar uma menos boa. O resumo está sempre na dependência de quem faz o resumo. Então eu não gosto de apostila. Pega o livro de Kardec e vai estudar de cabo a rabo, que ali tem uma didática, tem uma construção, e nós estamos falando de um pedagogo. Polite Leon Denizar Rivaio era um grande pedagogo. Então eu não recomendo apostila nenhuma. Desculpa aí o pessoal dos movimentos de unificação ficar bravo com a gente, que para mim é o Vaticano brasileiro. Eu falo, filho. Não é bom deixar a bola pingando para mim, não. Porque de unificação, você juntar a galera para trocar experiência, gente, eu vejo muito pouco. Eu vejo doutrinação. Deveria ser o mote, né? Vamos sentar aqui e conversar. Qual a sua Vamos lá, dificuldade? o problema que você está passando, talvez eu já tenha passado na minha casa, então eu te dou uma sugestão, ou você já resolveu esse problema assim, talvez possa me ajudar. Isso aí eu acho extraordinário. Porque, na verdade, a proposta, e aliás eu realmente reflito sobre isso, o que às vezes o movimento federativo quer é uniformizar, né? O movimento. E como que você vai uniformizar um país continental como o Brasil? A realidade de Severina é uma, de Biá é outra, do Rio de Janeiro é completamente diferente. Não tem Daniel, como, né? talvez você tenha mais médiums de psicografia do que de psicofonia. Talvez eu tenha mais psicofonia do que psicografia. Não tem como padronizar. É igual sala de aula, você estuda pedagogia, mas a realidade da sala de aula tem que ser respeitada. Kardec nunca ensinou a padronizar, Kardec ensinou a estudar leis. E aí você aplica o estudo das leis à situação da tua casa. Ele nunca fechou nada, gente. E o Ele dá as interessante leis para você estudar e você aplica na tua realidade. e assim, a impressão que dá sobre ele é assim, você pega o Viagem Espírita, Kardec chegava na cidade, qual que é a sua dúvida? Vamos conversar sobre a sua dúvida, qual que é a sua dificuldade? Aí sim, eu imagino que seja algo propositivo, né, e não impositivo. Diante da sua dificuldade, vamos ver o que nós podemos fazer. E não querer que você implemente aquilo que eu quero sobre a minha visão, sobre a sua casa espírita, sobre a realidade que você vive. Então, realmente, é importante pensar sobre isso. É importante. Enquanto você falava, eu me lembrei de Jesus, né, no Novo Testamento, né, Daniel? O que queres que eu te faça? Qual que é a sua necessidade? O que você Eu acha posso que te você ajudar. precisa? E parece uma pergunta cretina, né? Porque às vezes ele está perguntando isso para um cego, gente. O que um cego quer? É aquela pergunta que faz você pensar assim: será que ele realmente quer enxergar? Porque ser cego, no sentido espiritual, é cômodo, né? Então veja, não é uma pergunta besta. É uma pergunta que leva a uma reflexão profunda. Então é Kardec dizendo, ó, tua dúvida é qual? Vamos conversar sobre isso. O problema de vocês é o quê? É com reunião mediúnica? É com o estudo do espiritismo? É com esse assunto dentro do estudo? Então vamos estudar, vamos nos preparar para
ponto específico que a casa precisa nesse momento, né? Sobre eu ficaria aqui a noite inteira prosseando com você. Tem muito assunto, hein? Nós estamos precisando de sentar, Daniel, pegar uma garrafa de café e jogar a conversa fora. É uma bacia de pão de queijo. Aliás, já te convidei várias vezes para vir a IBA. Estou esperando aí que você cumpra a promessa, hein? Vamos ver se a gente deixa para o começo de janeiro aí, a gente marca. Eu vou estar de férias, aí é fácil. Vamos sim. Aliás, o Sobreiro já esteve aqui em IBA, viu, gente? Aliás, todos os caminhos levam a IBA. Se você tiver em dúvida para onde ir, venha para a IBA. Aqui vai ter pão de queijo, tem café, tem passe. Daí você sai encaminhado para o lugar certo, né? Daqui nós vamos direcionando aí para as belezas de Minas. Aliás, Minas está sendo descoberta aí, viu? Gisele Bündchen veio para Minas Gerais, olha só. Ela descobriu aí as belezas mineiras. Não, e é um estado magnífico. Isso ninguém pode negar. Realmente todos os aspectos naturais, a culinária, o sotaque mineiro é um sotaque... E é um povo realmente acolhedor. Sabe, Sobreiro, eu não tenho muitas preocupações se eu vou voltar para a Terra ou não. Eu não tenho dúvida de que eu vou reencarnar de novo na Terra. Mas se eu pudesse fazer um pedido, eu faria para que eu pudesse reencarnar em Minas de novo, viu? Porque realmente é um estado abençoado. Sobreiro, mais uma vez, cara. Saber se você merece, né? Então, estamos aí na luta, né? Estamos batalhando para isso. O bondoso nasce em Minas, o vagabundo nasce em São Paulo, porque aqui se trabalha muito, né? Aqui a gente ganha disciplina no trabalho. Trabalha muito, né? Não estou falando que nos outros lugares não trabalhem, gente, antes que alguém me xingue aí, tá? Mas aquele que levou meio embolado nas outras encarnações, encarna aqui, porque aqui a coisa é feia. Mas eu vou te falar uma coisa, você já está alcançando méritos para reencarnar em Minas na próxima, viu? Deus te ouça. Você nasceu pertinho em Minas, colado em Minas? Não está tão longe, não. Tá, não. Vamos reorganizar essa rota do seu ex aí para na próxima nascer aqui em Minas. Fechou, ué. Vamos ser conterrâneos. A Fernanda também, Fernanda. A Fernanda está um pouquinho mais distante, mas Minas cabe todo mundo, viu, Fernanda? Inclusive você. Sobre Deus te pague, viu, meu irmão? Obrigado pelo convite. É sempre muito agradável, a gente se sente muito à vontade. Mesmo que a gente fale alguma coisa que alguém não concorde, sempre se trata com muito respeito, né? Óbvio que ninguém é perfeito doutrinariamente, e esse respeito e essa fluidez do papo é muito agradável. Às vezes a gente chega aqui meio estressado e sai daqui melhor que quando chegou. Isso mesmo, Sobreiro. E a proposta do Espiritismo é exatamente essa. Nós não estamos aqui buscando concordância. Nós temos todo o direito de discordar de uma forma gentil, ordeira, né? Porque a construção do pensamento se passa justamente por isso, pelo processo de discordância. E realmente, Pedro, Minas Gerais é a terra das minas, viu? Realmente é uma região preciosa. Carlos Juscelino, um mineiro lá de Monte Carmelo. Um abraço, viu, Carlinhos? Deus te abençoe. Sobreiro, a casa é sua, volte sempre, viu? Precisando é só chamar, querido. Sabe o endereço no WhatsApp? Sei sim. Só justificando aqui mais uma vez, o Quincas, mas o Wellington hoje não pôde estar presente, mas quinta-feira ele estará conosco. Sobreiro, um abraço grande, viu? Que Deus te abençoe a sua família. E até a próxima. Deus quiser. Tchau, gente. Obrigado. Até.